galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma aula de física e o nosso tema hoje é a análise dimensional. Vamos começar aí com os nossos objetivos. Conhecer as dimensões fundamentais, aprender a produzir a equação dimensional das grandezas com dimensões derivadas a partir das fundamentais e compreender o princípio da homogeneidade dimensional. Vamos lá, começando aí com as grandezas fundamentais. A gente chama de fundamentais porque as suas dimensões é que vão gerar as dimensões das outras grandezas. Então ela é a nossa base para esse estudo. Então o que a gente tem aí como exemplo, que a gente trata no ensino da mecânica, que no ensino que envolve a relação dos corpos em movimento, o mais comum é a gente trabalhar com essas três dimensões fundamentais: massa, comprimento e tempo. Mas o que caracteriza a dimensão? Cada uma dessas grandezas tem várias unidades de medida que a gente pode tratar. E essas medidas estão atreladas à dimensão daquela grandeza. A massa, a gente tem como representar a sua dimensão como a letra M maiúscula. Isso quer dizer que dimensão de massa pode ser medida como grama, quilograma, tonelada e assim vai. Então as unidades de medida estão relacionadas à dimensão que a gente está tratando. Então, massa ela é uma grandeza fundamental e a gente representa pela letra M. Comprimento, a dimensão também é fundamental, a gente representa pela letra L maiúscula. A gente tem várias unidades de medida que estão relacionadas a essa dimensão de comprimento, que é o metro, o centímetro, o quilômetro e assim vai. E a última grandeza aí que a gente estuda em geral na mecânica é o tempo. E a dimensão de tempo a gente representa pela letra T maiúscula. Então a dimensão de tempo ela está associada às unidades de medida de segundo, minuto, hora e por aí em diante também. Então essas são as três dimensões fundamentais para o estudo da mecânica, para o estudo dos movimentos. Tem outras dimensões também que a gente pode tratar, como por exemplo aí a temperatura e a corrente elétrica. A temperatura que a gente representa pela letra θ em geral, a sua dimensão a gente também representa pela mesma letra θ. E a corrente elétrica, que a gente costuma representar a sua intensidade pela letra I, a dimensão a gente representa pela letra I maiúscula. Então elas também podem ser consideradas dimensões fundamentais, mas em geral na mecânica a gente isola essas três. Quando a gente fala da parte de calorimetria, de termologia em geral, essa daqui já aparece com mais frequência, e quando a gente fala da parte de eletricidade, a de baixo também aparece. Mas eu vou focar mais no estudo das dimensões dentro da mecânica. Mas a relação que a gente carrega para os outros é a mesma, só adaptar. Grandezas derivadas. As grandezas derivadas elas são compostas de várias grandezas fundamentais. Ou seja, não tem uma dimensão única, ela carrega um pouquinho de várias dimensões básicas, de maneira que juntas formam uma grandeza nova que a gente chama de derivada. Então como que a gente vai observar isso? A gente tem que trabalhar com o que a gente chama de equação dimensional. Para representar a dimensão de uma grandeza, eu posso colocar em função das dimensões fundamentais de massa, comprimento e tempo. Ou então, se eu estiver falando lá de temperatura e corrente, também eu posso acrescentar ali ao final. Mas onde cada uma dessas dimensões vai ficar elevada a um expoente que vai representar o que realmente está acontecendo ali. Então eu coloquei como alfa, beta, gama, que é só uma ideia para a equação. Então aqui está a nossa grandeza. Quando eu coloco assim os colchetes aos lados, quer dizer que eu estou representando a sua dimensão. E a dimensão ela pode ser composta de parte de massa, parte de comprimento, parte de tempo ou de outras grandezas que também são fundamentais. Então vamos começar aí com a regra do produto e da divisão. Numa igualdade, onde eu tenho ou só multiplicações e divisões dentro dessa igualdade, como por exemplo a velocidade, para essa equação ser fisicamente verdadeira, a dimensão que tem que ter de um lado da igualdade tem que ser igual à dimensão do outro lado da igualdade também. A gente vai utilizar isso para montar as equações dimensionais de algumas grandezas físicas que são grandezas derivadas. A velocidade é uma delas. Uma das maneiras da gente relacionar a velocidade com outras grandezas
é através dessa equação. A velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo, né? ΔS sobre ΔT. Onde o ΔS e o ΔT, eles têm dimensões fundamentais. Então, se eu quiser descobrir a dimensão da velocidade através da equação, eu posso. Basta eu substituir. Para descobrir a dimensão da velocidade, eu vou ter que substituir as dimensões de comprimento e tempo, onde uma está multiplicando e a outra dividindo. Mas para representar dessa maneira, eu tenho que subir com o tempo ali na igualdade, já que ele está dividindo. Para eu colocar ele para cima, basta eu mudar o sinal do seu expoente. Quando não tem expoente explícito, quer dizer que ele está elevado a 1. Se eu quiser subir, ele vai ficar elevado a menos 1. Então a dimensão de velocidade, se eu colocar dentro desse molde, a relação de massa não aparece. Quer dizer que a massa, a sua dimensão está elevada a 0. Porém, o comprimento está elevado a 1, ele aparece multiplicando uma vez, e o tempo aparece dividindo, então fica t elevado a menos 1. Então essa é a equação dimensional da velocidade. Com relação à aceleração, eu posso trazer a mesma ideia. A aceleração, ela pode ser medida como variação da velocidade dividido pelo tempo. E para descobrir a equação dimensional da aceleração, é só substituir as dimensões das grandezas que estão envolvidas. Então, substituindo as dimensões de velocidade e tempo que a gente observou, a gente vai ter a seguinte equação: L vezes t elevado a menos 1 dividido por t, que é a medida do tempo. E t elevado a menos 1 dividido por t, lembra que divisão de potência com a mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar com o expoente menos 1, menos 1. Então vai ficar com L vezes t elevado a menos 2. Então essa é a dimensão de aceleração. Como ela não carrega a dimensão de massa, a gente pode representar a dimensão de massa elevado a 0, assim como a de cima, se a gente quiser escrever dessa maneira mais abrangente. Com relação à força, como que a gente observa a dimensão da força? Uma equação que a gente relaciona a força é a equação que envolve a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. E para descobrir a dimensão que isso vai trazer, basta eu substituir a dimensão de massa vezes a dimensão de aceleração. Massa é uma dimensão fundamental e a de aceleração foi o que a gente observou aqui acima. Então essa dimensão é a dimensão de força. Massa vezes comprimento vezes tempo elevado a menos 2. Energia, né? Tem várias equações que eu poderia usar aqui para representar a energia. Mas uma delas que envolve grandezas acima e fundamentais é a equação do trabalho, que é um tipo de energia. E o trabalho, que é um tipo de energia, é igual a força vezes o deslocamento que ele gera na sua direção. Então qualquer equação que envolva energia, se eu quiser utilizar, eu tenho que chegar na mesma conclusão no final. Eu escolhi usar essa. Então para a gente colocar aí a sua equação dimensional, basta a gente substituir a dimensão de força, que a gente viu acima, e multiplicar pela dimensão de comprimento, né, de distância, que é o L. Então, como eu fico com dois valores com L, eu tenho que juntar, né? L vezes L dá L ao quadrado. O resto só aparece uma vez, então simplesmente eu repito. Então a dimensão de energia, a equação dimensional da energia, é a massa vezes o comprimento ao quadrado, vezes o tempo elevado a menos 2. Então repara que a gente já representou aqui 4 equações dimensionais de grandezas derivadas, principalmente aqui dentro da mecânica. Vamos lá para mais uma grandeza, que é a potência. Uma maneira de você medir potência é que ela é a razão entre a energia e o tempo. Então basta a gente substituir as suas equações dimensionais ali. A da energia, a gente acabou de ver que era ml ao quadrado vezes t elevado a menos 2, dividido pela dimensão de tempo, que é o t. Então, como o t aparece em dois lugares diferentes, eu tenho que juntar t elevado a menos 2 dividido por t. Mais uma vez, divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. E quando o expoente não está explícito, quer dizer que ele é 1. Então vai ficar menos 2 menos 1. E isso daí vai dar menos 3. E o resto eu simplesmente repito. Então a equação dimensional de potência é massa vezes o comprimento ao quadrado
vezes o tempo elevado a menos 3. E vamos para a quantidade de movimento ou momento linear, né? Que a gente pode calcular como produto da massa com a velocidade. E a dimensão que a gente tem para a massa é a fundamental, é m, e a de velocidade a gente já viu que era comprimento vezes t elevado a menos 1. Então basta a gente juntar as duas, não tem nada para simplificar mais. Então essa é a dimensão de quantidade de movimento ou momento linear. M vezes L vezes t elevado a menos 1. Então a gente comentou aí sobre algumas equações dimensionais. Agora eu vou falar de um possível problema que você tenha para resolver. Exemplo: qual é a equação dimensional da constante de gravitação universal G? Constante de gravitação universal, ela está relacionada à lei da gravitação universal de Newton, né? Que a gente pode observar essa constante dentro dessa equação. Força gravitacional é igual a constante da gravitação universal vezes o produto entre as massas dos corpos envolvidos nessa atração dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então, para eu descobrir qual é a equação dimensional dessa grandeza G, basta eu isolá-la e substituir as equações dimensionais do resto das grandezas que a gente discutiu anteriormente. Então, para a gente isolar o G, eu tenho que tirar o D que está ao quadrado dividindo desse lado da igualdade e vou passar para o outro lado multiplicando. E o produto entre as massas que está multiplicando desse lado da igualdade, eu vou passar para o outro lado dividindo. E assim o G ficou isolado. Então agora vamos estudar a dimensão do G. Eu tenho que substituir a dimensão de todas as grandezas que estão ali. Então vamos lá. A dimensão de força, a gente viu que era massa vezes comprimento vezes t elevado a menos 2. Distância é L, que é comprimento, mais distância ao quadrado, vai ser L ao quadrado também. E as massas, né, cada uma tem dimensão m, tem a mesma dimensão. Então já cheguei ali substituindo as dimensões de cada grandeza. Agora a gente vai juntar as letras que estão se repetindo. Então vamos lá. Eu tenho em cima o L multiplicando L ao quadrado e embaixo o M multiplicando M. L vezes L ao quadrado dá L ao cubo e M vezes M dá M ao quadrado. Então já simplifiquei alguma coisa, mas ainda posso simplificar a relação desses dois M's. De novo, divisão de potência de mesma base. O expoente de cima, como não está explícito, é 1 e o de baixo é 2. Então vai ficar M elevado a 1 menos 2, e isso daí vai dar menos 1. E eu repeti o resto que eu tinha ali. Então a dimensão da constante de gravitação universal, ela é uma dimensão de massa elevado a menos 1, comprimento elevado a 3 e tempo elevado a menos 2. Agora vamos para uma relação um pouco diferente, trabalhar com soma e diferença, que a gente chama de princípio da homogeneidade dimensional. O que é isso, né? Eu posso ter uma equação que não tem só produto e divisão, que ele pode ter somas e subtrações. E a regra é, cada termo que eu tiver nessa operação, ele tem que ter a mesma dimensão física. Eu não posso somar comprimento com o tempo, por exemplo. Não faz sentido, pois eles têm dimensões diferentes. Então se eu te faço a pergunta, quanto é que é 3 metros por segundo mais 5 quilômetros? Essa equação não dá para ser resolvida, ela é fisicamente impossível, ela não é verdadeira. Eu não posso somar velocidade com comprimento, por exemplo. Então eu tenho que somar sempre grandezas que têm a mesma dimensão. Eu posso somar tempo com tempo, velocidade com velocidade, aceleração com aceleração, força com força e assim vai. Não posso somar grandezas com dimensões diferentes. Então vamos ver um exemplo aí que a gente tem na física, né? É a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado, né? Então S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, onde os S representam as posições, final e inicial, o V0 é a velocidade inicial, o T representa o tempo e o A a aceleração. Esse 2 que está embaixo, ele é simplesmente um número. A gente fala que é uma grandeza adimensional, ela não tem dimensão física. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então para essa equação ser real, ser verdadeira,
todos esses termos que estão sendo somados têm que ter a mesma dimensão física. Então vamos lá. O que eu tenho aqui no final da igualdade é o S. O S ele é um comprimento, então a dimensão dele é L. Esse outro termo aqui também representa um comprimento, então dimensão L. De acordo com essa regra, todos os outros termos têm que ter a mesma dimensão, senão essa equação não é verdadeira. Então o próximo termo que a gente tem é esse daqui, V0 vezes T. É velocidade vezes tempo. Então o que eu tenho é que o produto das dimensões velocidade e tempo se dão por essa relação. Velocidade é L vezes T a menos 1 e tempo é T, onde eu vou juntar um T com o outro. No caso, como um está elevado a menos 1 e o outro elevado a 1, e eles estão multiplicando, eles vão acabar se cancelando. Então o que sobra para mim é que a dimensão desse produto é exatamente L. Então, até aí está batendo com o que a gente falou, porque todos os termos têm que ter a mesma dimensão. Se os outros têm dimensão L, esse termo tem que ter também. Então vamos agora para esse último termo, AT² sobre 2. Então a dimensão desse termo é a dimensão da aceleração vezes a dimensão do tempo elevada ao quadrado. Lembra? Por que o 2 não participa ali da análise dimensional? Porque o 2 é um número, ele é uma grandeza adimensional, ele não tem dimensão física. Então ele não entra nesse estudo que a gente está trabalhando. Então só o A vezes o T elevado ao quadrado sobre 2. A dimensão de aceleração era L vezes T a menos 2 que a gente viu anteriormente. De tempo é o T mais elevado ao quadrado, T ao quadrado. E mais uma vez, se a gente juntar T a menos 2 multiplicando por T elevado a 2, esses termos vão se cancelar. Então vai sobrar somente o L. Então essa equação ela é fisicamente verdadeira. Todos os termos que estão sendo somados têm a mesma dimensão física, que é a dimensão de comprimento L. Vamos para outro exemplo aí. Vamos supor que eu te forneça essa equação. F é igual a AV mais BV ao quadrado, onde F é força e V velocidade. Quais são as equações dimensionais de A e de B? Que são grandezas que a princípio não conhecemos. Como que a gente vai fazer para definir isso? Eu tenho que um termo é igual a uma soma. Para ser fisicamente verdadeiro, todos os termos envolvidos na operação têm que ter a mesma dimensão. Então a dimensão de força tem que ser igual à dimensão do A vezes o V, e que tem que ser igual à dimensão do B vezes o V elevado ao quadrado. Todos têm que ter a mesma dimensão para não violar o princípio da homogeneidade dimensional. Então, para eu descobrir qual é a dimensão de cada um, eu tenho que estudar um termo de cada vez. Vou começar descobrindo o termo A. Então eu vou relacionar ele com algo que eu sei a dimensão. Como eu não sei a do B, eu não tenho como relacionar dos dois no início, mas eu tenho como relacionar com a força. Então eu vou usar esse trecho aqui da igualdade. Então o que a gente tem é que a força é igual à dimensão do A vezes a dimensão da velocidade. E eu vou substituir as equações dimensionais que eu conheço. Eu sei que a da força é ml vezes t a menos 2, nós vimos anteriormente, e sei que a da velocidade é L vezes t elevado a menos 1. Para eu descobrir o do A, basta isolá-lo. Eu tenho que tirar quem multiplica ele e vou passar para o outro lado dividindo, simples assim. E vou juntar os termos que se repetem. Nesse caso, eu tenho um L multiplicando e tenho o mesmo L dividindo, então eu posso simplificar. Um cancela o outro. O tempo ele não chega a se cancelar, mas dá para a gente simplificar também. T elevado a menos 2 dividido por T elevado a menos 1. Lembra? Repete a base, subtrai os expoentes. T a menos 2 dividido por T a menos 1 vai ficar com o expoente menos 2 menos menos 1. E menos com menos vai dar mais, né? Então menos 2 mais 1 no caso vai dar menos 1 no final, onde a parte do termo que envolve comprimento não aparece. Mas se eu quiser representar com todas as três dimensões, eu posso representar dessa maneira. M vezes L elevado a 0, pois eles se cancelam, vezes o T elevado a menos 1. Então essa equação dimensional
da grandeza A. Agora vamos falar da grandeza B. Eu vou gerar a mesma igualdade com relação à força, né? Então eu vou substituir as grandezas que tem ali, no caso, as equações dimensionais delas, né? Então da força é a mesma que a gente usou anteriormente, da velocidade também, porém agora a velocidade está ao quadrado. Então eu tenho que elevar ao quadrado todas as dimensões básicas que estiverem dentro dela. Então o L vai elevar ao quadrado e o t a menos 1 ao quadrado é t a menos 2. E depois eu vou ter que fazer a mesma coisa, tirar daqui que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então a gente vai ficar com a igualdade dessa maneira. O termo de cima representa a força, que a gente não mexeu, e aqui embaixo representa a equação dimensional da velocidade elevada ao quadrado. L ao quadrado vezes t a menos 2. E basta a gente simplificar novamente para ver o que sobra, né? Nesse caso aí, os termos que acabam se repetindo em cima e embaixo agora estão relacionados ao tempo. T a menos 2 dividido por t a menos 2 dá 1. E o do L agora não vai cancelar. Vai ficar L dividido por L ao quadrado. E se a gente fizer a relação da divisão de potência com a mesma base, expoente 1 em cima, 2 embaixo, 1 menos 2 dá menos 1. Então a gente vai obter a seguinte equação dimensional. Para o B, é a massa vezes o comprimento elevado a menos 1. E eu representando todas as três dimensões, massa vezes comprimento a menos 1, vezes o tempo elevado a zero, pois ele se cancela ali dentro da equação dimensional. Então, provei também qual era a equação dimensional de B. Então isso a gente pode fazer para qualquer situação onde tem uma equação verdadeira fisicamente falando, que eu posso te afirmar que todos os termos têm dimensões iguais. Então não é difícil, é bem simples, né? Só tem que ter atenção. Então galera, espero que tenha ajudado vocês aí, espero que vocês tenham gostado da aula e se possível, se puder dar uma moral, curte aí, compartilha com os amigos e vamos estudar. Bons estudos!